Já aconteceu de você terminar um filme e simplesmente ficar parado, olhando para a tela sem acreditar no que acabou de ver? Aquele momento em que tudo vira de cabeça para baixo e você percebe que o filme inteiro estava te enganando. Pois é, hoje você vai relembrar os 5 maiores plot twists do cinema. Aqueles finais que mudam tudo e ficaram marcados para sempre. E vou logo avisando, hein? Esse vídeo contém muitos spoilers. Então, continue nesse vídeo por sua conta e risco. E não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lançado em 1999, O Sexto Sentido foi dirigido por M. Night Shyamalan e rapidamente se tornou um dos filmes mais marcantes do cinema. O mais impressionante é que o próprio Shyamalan escreveu o roteiro e ele tinha uma ideia muito clara: criar uma história de terror, mas que fosse mais sobre emoção e mistério do que sustos. E deu muito certo. O filme foi indicado a vários prêmios, incluindo o Oscar, e ficou conhecido principalmente por causa do seu final inesquecível. A trama acompanha o psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis. Ele é um psicólogo infantil respeitado, premiado por ajudar crianças com traumas profundos. Mas tudo muda em uma única noite, quando um ex-paciente invade sua casa completamente desesperado, acusando Malcolm de não ter conseguido ajudá-lo. E antes que ele possa reagir, Malcolm é baleado. Depois disso, a história avança e Malcolm passa a atender um novo paciente, um garoto chamado Cole. Cole é estranho, quieto e claramente carrega um medo muito grande. Com o tempo, ele revela para o Malcolm o motivo de ter tanto medo. Ele vê pessoas mortas. Eu vejo gente morta. Mas não é só isso. Ele também diz que esses espíritos não sabem que estão mortos e aparece para ele pedindo ajuda. E a partir daí, o filme vira uma mistura de drama com terror psicológico, enquanto Malcolm tenta ajudar o garoto a lidar com esse dom. E então vem o momento que mudou tudo. No final do filme, Malcolm começa a perceber alguns detalhes estranhos. Malcolm Crowe está morto desde o começo do filme. Ele foi baleado naquela cena inicial pelo ex-paciente e nunca sobreviveu. E o mais genial desse filme é que ele foi construído para esconder isso. E se você reassistir, vai perceber várias pistas. Ele nunca conversa diretamente com ninguém além do garoto. As pessoas ignoram completamente a presença dele. As cenas sempre são montadas para parecer que ele está interagindo. Ou seja, o filme te mostra a verdade o tempo todo. E é por isso que O Sexto Sentido é considerado até hoje um dos maiores plot twists da história do cinema. Eu não quero mais fazer isso não, porque tem muito filme que eu queria assistir. Agora já sei o final. Clube da Luta foi dirigido por David Fincher e baseado no livro de Chuck Palahniuk. Vê se eu tô falando certo, hein, galera? Curiosamente, o filme não foi um grande sucesso imediato nos cinemas. Muita gente o achou estranho, violento e até confuso. Mas com o tempo, ele virou um verdadeiro clássico cult. Principalmente por causa da sua crítica à sociedade moderna e, claro, pelo plot twist absurdo. A trama acompanha um protagonista sem nome, interpretado por Edward Norton. Ele vive uma vida completamente vazia, sofre de insônia, odeia o trabalho e tenta preencher o vazio comprando móveis e objetos. Até que um dia ele conhece Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Tyler é o completo oposto dele, confiante, rebelde, despreza o consumismo e vive sem regras. E juntos, os dois criaram então o Clube da Luta, um lugar secreto onde homens se reúnem para lutar como uma forma de escapar da rotina e se sentirem mais vivos. Porém, o que começa como algo libertador, rapidamente vira algo muito maior. O clube evolui para o projeto Desordem, um movimento caótico que quer destruir o sistema e causar um colapso na sociedade. E aí que tudo começa a sair do controle. Ao longo do filme, o protagonista começa a perceber coisas estranhas. Tyler aparece e desaparece do nada. As pessoas tratam o protagonista como se ele fosse o Tyler. Até que vem a grande revelação. Tyler Durden não existe. Ele é uma personalidade criada pela mente do protagonista. E tudo o que Tyler fez foi, na verdade, o próprio protagonista. O filme inteiro brinca com a sua percepção. Existem várias pistas escondidas. Tyler aparece por frações de segundo antes de ser apresentado. E o mais interessante é que o Tyler representa tudo que o protagonista queria ser, mas não tinha coragem. Ele é tipo uma libertação da mente dele, só que completamente fora de controle.
Lançado em 2010, Ilha do Medo é dirigido por Martin Scorsese. Diferente do que muita gente esperava, Scorsese deixou de lado os filmes de máfia por um momento para mergulhar em um thriller psicológico pesado, cheio de tensão e mistério. A trama acompanha Ted Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, um detetive que chega a uma ilha isolada onde fica um hospital psiquiátrico para criminosos perigosos. O motivo da visita é investigar o desaparecimento de uma paciente, mas desde o início algo parece errado. Os médicos agem de forma estranha, os pacientes parecem esconder coisas e a própria ilha tem um clima pesado, quase sufocante. Ted começa a suspeitar que existe algo muito maior acontecendo ali. Com o tempo, a investigação se mistura com seus próprios traumas, lembranças de guerra, sonhos perturbadores, visões da sua esposa falecida. E quanto mais ele tenta encontrar a verdade, mais confuso tudo fica. No final, tudo vira de cabeça para baixo. Ted descobre que toda a investigação não era real, que ele não é um detetive, mas sim um paciente do hospital. Seu nome verdadeiro é Andrew Ladd. E toda aquela missão foi, na verdade, uma encenação criada pelos médicos. Um experimento psicológico para tentar fazê-lo encarar a própria realidade. E a verdade é ainda mais pesada. Andrew criou toda aquela história falsa para fugir de um trauma enorme. Sua esposa tirou a vida dos próprios filhos e ele, vendo aquilo tudo, acaba matando a própria esposa. E sem conseguir aceitar o que fez, sua mente construiu uma nova identidade, a de Ted Daniels, o herói que investiga crimes. Mas o momento mais forte vem no final, quando Andrew aparentemente aceita a verdade. Em uma conversa no final do filme, ele diz uma frase que muda tudo. Este lugar me faz imaginar... Imaginar o que, chefe? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Isso levanta uma dúvida até hoje. Ele realmente voltou à lucidez ou escolheu esquecer tudo de novo? E é exatamente por isso que A Ilha do Medo não é só um filme com plot twist. É um filme que continua na sua cabeça mesmo depois que acaba. Lançado em 2017, Corra foi dirigido por Jordan Peele, sendo este seu primeiro filme como diretor. Antes disso, Peele era conhecido pela comédia, então ninguém esperava que ele entregaria um dos filmes de terror mais inteligentes e perturbadores dos últimos anos. A trama acompanha Chris, interpretado por Daniel Kaluuya. Ele vai passar um fim de semana na casa da família da sua namorada, Rose. No começo, parece tudo normal. Uma viagem tranquila, uma família educada e um clima aparentemente amigável. Mas aos poucos, pequenas coisas começam a incomodar. Os empregados da casa agem de forma estranha, quase robótica, e os convidados fazem comentários desconfortáveis. Mesmo assim, Chris tenta ignorar, até que uma sessão de hipnose muda tudo. Durante a hipnose, Chris entra em um estado conhecido como Sunken Place, lugar afundado. É como se ele estivesse preso dentro da própria mente, consciente, mas sem o controle do próprio corpo. A partir daí, o filme deixa de ser só estranho e passa a ser profundamente perturbador. Quando Chris resolve ir embora daquela casa, é revelado que a família de Rose não é apenas estranha. Eles fazem parte de um esquema secreto, um grupo que sequestra pessoas negras para transplantar a consciência de pessoas brancas em seus corpos. Ou seja, os corpos são ocupados por outras pessoas e a mente original fica presa no Sunken Place. E o pior de tudo é que a Rose também faz parte disso. Ela é quem atrai as vítimas. No final, você percebe que não era só uma história de horror. Era uma crítica real escondida dentro de um filme de suspense. E é por isso que esse plot twist não só choca, ele incomoda. E fica na sua cabeça por muito tempo. Lançado em 1980, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, é a continuação direta do sucesso de George Lucas. Mas dessa vez, o filme foi dirigido por Irving Kershner e trouxe um tom muito mais sombrio e emocional para a saga. Se o primeiro filme era sobre esperança, esse aqui é sobre perda, dúvida e verdade. E foi justamente isso que permitiu uma das maiores revelações da história do cinema. Depois da vitória inicial contra o Império, a Aliança Rebelde agora está sendo caçada. Logo no começo, vemos a famosa batalha no planeta gelado Earth, onde os rebeldes são derrotados e obrigados a fugir. Enquanto isso, Luke Skywalker começa a sua jornada de treinamento com o Mestre Yoda. Ele quer se tornar um Jedi forte o suficiente para enfrentar Darth Vader. Mas durante o treinamento, Luke tem visões perturbadoras. Ele
Ele sente que seus amigos estão em perigo e, mesmo sem estar pronto, decide enfrentá-lo. Enquanto Luke segue seu destino, seus amigos caem em uma armadilha. Han Solo e a princesa Leia são capturados como parte de um plano para atrair Luke. E tudo leva a um dos momentos mais icônicos do cinema: o confronto entre Luke Skywalker e Darth Vader. Durante a luta, Luke acredita que está enfrentando o homem que destruiu sua vida, o assassino de seu pai. Mas então, no meio do confronto, Vader revela a verdade. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Me disse o suficiente que você matou ele. Não. Eu sou seu pai. Com essa revelação, o vilão vira parte do herói e o conflito deixa de ser só externo e passa a ser interno. E o mais impressionante é que essa ideia não estava clara desde o início da saga. Ela foi desenvolvida depois e mesmo assim encaixou perfeitamente. Esse plot twist não choca só pela surpresa, mas pelo impacto emocional. Luke não perde só uma luta, ele perde a certeza de quem ele é. A partir daí, toda a saga muda de tom. Não é mais sobre só guerra, é sobre família, identidade e redenção. E é por isso que o Império Contra-Ataca não tem apenas um dos maiores plot twists do cinema. Ele tem uma das revelações mais famosas da cultura pop. Mas e aí? Qual desses plot twists mais te pegou de surpresa? Ou melhor, tem algum que você acha que merecia estar aqui? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer uma parte 2 para vocês. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui vai ter muito conteúdo para você que também é fã de cinema. Valeu por ficar até aqui comigo e até o próximo vídeo.